Dores na coluna, hernia de disco e soluções para esse problema. Hoje em dia no mundo, diversas pessoas sentem dor na coluna. Pode ser bebê, criança, adolescente, adulto, idosos. Lógico que a gente tem mais agravamento de dor, porém, em tudo pode acontecer a questão da dor de coluna. Uma das principais queixas da fisioterapia é a dor de coluna. Muitos fisioterapeutas aí podem ver que alguns pacientes relatam dor de coluna, uns que vieram por cirurgia. Tem um porquê, né? Porque a dor de coluna ela pode aparecer. E dor de coluna existe várias, né? A hernia de disco é uma delas que também vai ser explicada. Mas a gente tem a tensão muscular, a gente tem o sedentarismo. Hoje em dia, a pessoa que não faz atividade física regularmente, ela tende a ter mais a ter dor de coluna, assim como outras questões também, né? Também tem a má postura, que às vezes a pessoa fica muito no celular. A questão da cervical também pode afetar a coluna. Também tem escoliose. A questão do tratamento. O tratamento depende muito do paciente, né? Porque depende também da educação do paciente, como ele vai fazer esse tratamento e como ao longo da trajetória. Mas primeiro, a gente começa com uma avaliação física, uma avaliação postural. E como é essa avaliação postural? Postura depois do movimento e da avaliação física, a gente vai testar aquela pessoa para ver onde é o ponto de dor, como é o ponto que pode começar aquele trabalho na fisioterapia. Então isso primeiro faz parte de uma avaliação. Depois da avaliação física, a gente já começa os nossos recursos terapêuticos para com que aquele paciente se sinta mais confortável e seguro para seguir ao longo do atendimento. Um dos principais é usado a eletroterapia, tem a massoterapia, porque a massoterapia também é muito usada na questão da tensão muscular, na questão da postura da coluna, então isso tudo envolve. A gente também tem a cinesioterapia, que é muito importante nessa questão também. A cinesioterapia é muito importante porque também pode ajudar na questão da correção postural. Assim, a gente tem também a dica geral, né? Dicas gerais que a gente dá para o paciente. Primeiramente, o paciente tem que ter educação para seguir esse período de tratamento da dor de coluna, porque a dor de coluna não é algo que passa por um instante. Sempre tem ali um tratamento, né, recorrente para que tudo fique de forma eficaz. Então, assim, primeiro que é sempre indicado, é o que, lógico, ao longo do tratamento você vai ter um pouco de repouso, vai fazendo as atividades físicas gradualmente, mas o que é sempre indicado para você não ter essa dor de coluna, que é a atividade física. Hoje em dia, a gente sempre fala, o remédio mais natural do mundo importante é a questão da atividade física. Todo dia é importante você fazer atividade física, pelo menos assim, umas 3 vezes na semana. Agora a gente entra na questão da hernia de disco. A hernia de disco é um problema que muitas pessoas têm e que também as pessoas não sabem o que é. A hernia de disco, todos nós seres humanos, existe disco na nossa coluna, para entender melhor. Nesse disco existe um material gelatinoso que a gente chama de núcleo pulposo. Ou seja, quando esse núcleo pulposo ele meio que sai assim do lugar, para dizer assim, ele afeta os nervos próximos. Então, o que acontece? Pode assim, atingir a cervical e também, quando ele sai desse lugar, pode ter dor, formigamento, a perca da mobilidade, a perca da força. Então, isso tudo são os problemas que a hernia de disco traz. E por que também a hernia de disco ocorre, né? As dores na coluna em geral, lógico que é hernia de disco, né? E cada problema tem uma solução e tem um comportamento a ser adequado. Mas assim como as outras hernias de disco, o que é de principal importante para essa avaliação primeiro? Tanto para avaliação postural, a gente vai em testes neurológicos, que sim, o teste neurológico na hernia de disco é muito importante para ver como está o grau, como está aquele problema. E também de suma importância, que é sempre passado, é o RM, que é ressonância magnética, que é um exame de imagem. E qual é o objetivo da fisioterapia, tanto na dor de coluna quanto na hernia de disco? O grande objetivo da fisioterapia é o quê? Melhorar que o indivíduo possa ficar mais confiante e seguro, né, ao longo do seu tratamento, melhorar a questão da mobilidade, reduzir a dor, reduzir a inflamação. Então isso tudo vai entrar comigo para solucionar esse problema, certo? Também tem uma das técnicas, né, mais utilizadas aí por fisioterapeutas aí, que é a técnica McKenzie. É uma técnica aí, né, que utiliza, não precisa de muito equipamento, certo? Existem diversas maneiras de se aplicar. Porém, uma das mais assim fáceis de se aplicar nessa questão da hernia de disco e nas dores de coluna, que eu vou explicar agora, que é bem fácil de fazer, lógico, eu recomendo você fazer isso como fisioterapeuta, né, que já tem aí muitos anos na área, enfim. Porém, existem diversas técnicas, mas a principal delas é essa, LEC 15, que agora eu vou explicar como é que faz assim, de maneira rápida, certo? Uma técnica que é mais famosa aí como fisioterapeuta. Bom, basicamente, como se fosse você segura aqui, certo? Como você fosse se apoiar aqui atrás. Você segura aqui atrás, posso fazer assim, correto? E você, com as pernas, você faz assim. Você faz isso por 10 vezes. Lógico, isso aqui é uma das técnicas, assim, a gente pode ser a técnica mais simples, né, para melhorar essa questão, mas existem diversas outras técnicas que é mais aprimorada, com outros aparelhos também que podem ser usados. E agora, no final, a gente chega no tempo de reabilitação. Muitas pessoas acham que o tempo de reabilitação na coluna é rápido, não.
não é rápido. Até mesmo a questão do dedo do pé demora, imagine da coluna. Existem casos e casos, certo? Mas eu vou generalizar aqui, falando geral. Quando a gente tem a questão, uma dor de coluna, um problema fácil de resolver, dura em média a questão de no máximo uns 2 meses, se for algo superficial de resolver, né? 1 mês, 2 meses. Uma dor moderada, um problema moderado, dura ali entre 2, 3, 4 meses. Aí quando vem a questão de algo mais comprometedor, vai de 6 meses a 1 ano. Então assim, para você ver que isso pode ser qualquer idade. Dor de coluna e problemas da coluna não é brincadeira. Então, pratica atividade física. Esse foi um vídeo sobre dores na coluna, hernia de disco e soluções para esse problema, correto?